Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física e hoje vamos realizar alguns comentários dos exercícios da atividade complementar número 1. Lembrando que o tema central desse PET é o circuito elétrico, né? Como que uma lâmpada acende, qual é o propósito de um circuito elétrico e qual o fundamento, né? O princípio de funcionamento de um circuito. Então vamos lá. Na primeira questão, você já parou para pensar o que faz uma lâmpada elétrica funcionar? Eu acho que isso é bacana de você pensar, porque se você entender como que uma lâmpada elétrica funciona, o que faz ela emitir luz, você consegue entender o princípio de qualquer circuito. Na aula passada eu mostrei para vocês, né, um circuito bem simples com uma lampadinha, e ali mostrava claramente como que o movimento dos elétrons, né, ao longo do circuito fazia com que aquela lâmpada acendesse. Então, é óbvio que nós temos diversos tipos de lâmpadas. Por exemplo, uma lâmpada incandescente, ela aquece um filamento, que é exatamente essa daqui, ó. Essa emissão de luz, ela acontece por meio do aquecimento de um filamento de tungstênio. Ele fica tão quente que ele emite luz. E vocês já viram, com certeza, alguma vez na vida, que um exemplo de um metal quente emite luz, né? O metal é uma característica dos metais. Quando eles ficam muito quentes, alguns deles emitem luz. Então o tungstênio ele faz isso, né? Ele tem a capacidade de emitir muita luz. Entretanto, ele gasta muita energia, né? A eficiência energética dele é muito baixa. Então a grande parte da energia gerada pelo movimento daqueles elétrons, ela é convertida em calor, né, em energia térmica, e pouca parte é realmente utilizada para emitir luz. Então, ao longo do tempo, foram se criando novas opções de lâmpadas para fazer com que essa eficiência energética aumentasse. Então, depois vieram as famosas lâmpadas fluorescentes, né? Fluorescentes, por quê? Porque ela usava realmente o gás flúor. Tem a lâmpada de mercúrio também, que é utilizada em postes de luz. E por quê? Porque ao longo das pesquisas descobriram que alguns gases também, quando sujeitos a uma corrente elétrica, eles também emitiam luz. Então por isso que essas lâmpadas elas eram ocas, né? Tinham gás dentro. E é por isso que eles eram utilizados na maioria das casas, né? Ao longo, deixa eu ver, dos últimos 20 anos, 20 ou 30 anos, foram as lâmpadas que dominaram as residências no Brasil. As lâmpadas fluorescentes, né? Por isso que quando você quebrava, saía um pozinho dela, né? Saía um gás assim, porque aquele gás realmente era utilizado para a emissão de luz. E aí depois vieram as lâmpadas de LED, que hoje são as mais comuns e as que têm a maior eficiência energética. Né? O LED, ele é um diodo emissor de luz. Justamente isso. O LED, ele, a partir do momento em que passa um elétron por ele, dependendo da própria característica do LED, do diodo, ele emite um fóton. Né? E essa emissão de fóton, a emissão de luz, fóton é uma partícula de luz, caracteriza então o funcionamento desse circuito. Tá bom? Então é isso, né? O princípio de funcionamento de todo o circuito é justamente o movimento de elétrons sendo convertido em algum outro tipo de energia. 2. Por que quando retiramos uma lâmpada de um pisca-pisca daqueles mais antigos, algumas outras lâmpadas se apagam? É justamente porque é um circuito em série, né? Vamos abrir aqui para a gente ver. Tentar montar aquele circuitinho de novo pra gente. Esse site é bem legal, viu, gente? PHET. Então, quem quiser gastar um tempinho aqui nas simulações, dar uma olhadinha, com certeza vai ser muito proveitoso. Vamos achar aqui, luz e radiação. Não é luz e radiação, não, é circuito elétrico, eletricidade de circuitos aqui. O que eu usei foi esse aqui, né? Vamos abrir esse circuitinho aqui. Vou montar um circuito em série para vocês verem. Mas basicamente, né, gente, é vocês terem a ideia de... Opa, não foi esse aqui não. Pera lá, vamos voltar. É esse aqui.
Esse aqui, laboratório virtual. Vocês terem a ideia de que quando você tem alguma coisa no caminho que é necessário para dar passagem, quando você tira essa coisa, você está interrompendo o circuito. É a mesma coisa numa ponte. Você tem uma ponte que liga duas partes de uma estrada. Você tem um vale ali no meio, um rio, qualquer coisa, um córrego, não importa. O importante é você entender que se romper, né, esse caminho, ninguém passa mais ali. Então vamos fazer os pisca-pisca mais antigos, eles eram feitos todos em série, desse jeito aqui, ó. Isso aqui é para vocês entenderem o que significa um circuito em série ou em paralelo. Vou mostrar os dois para vocês aqui agora, ó, que é o princípio de funcionamento mesmo. Vamos colocar um interruptorzinho aqui, só para a gente poder ligar e desligar. Prontinho, olha lá. Então agora nós temos um circuito funcionando com duas lâmpadas, estão vendo? Então veja que os elétrons eles estão passando, né, pela lâmpada e esquentando o filamento aqui, e a partir disso a lâmpada começa a emitir luz. Mas veja que a lâmpada ela é uma ponte, ó. Ela é um caminho. A partir do momento que a gente deixa de ter esse caminho, olha lá, interrompi o caminho, não tem mais passagem de elétron. Então, no pisca-pisca antigo, eu tinha diversas lâmpadas nesse caminho. E a partir do momento em que uma delas fosse... que o caminho fosse perdido, né, que uma lâmpada apagasse e não permitisse mais a passagem do elétron, o pisca-pisca inteiro parava de funcionar. Diferentemente do que acontece hoje. O que acontece hoje é isso aqui, ó. As lâmpadas elas são colocadas não mais em série, mas em paralelo, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que não, era só para soltar. Eu vou cortar aqui. Como que funciona, né, um circuito desse tipo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então veja que eu vou colocar aqui mais uma lampadinha. Deixa eu virar ela para deixar aqui assim também. Coloquei mais uma lâmpada no nosso circuito. E vamos agora fazer um teste. Então, vamos lá. Olha lá, funcionando, bonitinho, as lâmpadas iluminando. Eu quero que vocês vejam, olha só, o brilho dessas lâmpadas é diferente desse aqui, estão vendo? Ó? Essa aqui brilha mais. Já começa a pegar esses detalhes importantes, tá? Porque a gente vai ver o porquê depois. Mas agora, ó, eu vou agora... Essa lâmpada queimou, tudo bem? O elétron não vai mais poder passar aqui. Olha lá o que acontece. Ainda continua funcionando. Só que agora só por essa parte. Veja que o brilho dessa aqui aumentou. Veja que agora, ó, continua funcionando. Só que só com o brilho dessa parte, dessas duas partes. E se romper essa daqui? Olha lá, continua funcionando aqui. Estão vendo? Isso aqui chama-se circuito em paralelo. Veja que essa lâmpada está em paralelo com essa. Ou seja, o elétron ele tem mais de um caminho para percorrer. Naquele primeiro caso, o elétron só tinha uma passagem só. Aqui não, ele tem mais de uma passagem. Então, mesmo se essa passagem aqui for interrompida, eles têm essa outra passagem aqui para circular. Estão vendo? Essa é a diferença dos pisca-piscas mais modernos. As conexões são feitas em paralelo. E por isso que se uma lâmpada for comprometida, o restante do pisca-pisca ainda continua funcionando. Tá bom? Então, essa é a grande diferença entre os circuitos paralelo e em série. Mas veja só que a diferença, ó, a corrente chega nesse ponto, ela tem que se dividir, ó. Um elétron vai para cima, o outro para a direita. Um vai para cima, o outro para a direita. Tá vendo que a corrente elétrica se divide? Por isso que o brilho aqui é menor. Quanto menor o valor da corrente elétrica, menor vai ser o brilho. Aí veja que aqui eles se juntam de novo, tá vendo, ó? Olha lá, eles se juntam e aqui por essa lâmpada passa mais elétrons. Por isso que o brilho é maior. Então é o princípio básico de funcionamento de circuito aqui. É muito importante que vocês já comecem a se atentar nisso, porque daqui a pouquinho a gente vai explorar um pouquinho mais desse funcionamento. Tá bom? Então
Com tudo isso aí, vocês podem responder a questão número 2. A terceira questão: o que acontece se ligarmos um equipamento na voltagem incorreta? Bom, o que significa a voltagem, né, gente? A voltagem é o que está escrito aqui, ó. Deixa eu ver se tem valores. Aqui, valores, ó. 9 volts. A voltagem, gente, seria mais ou menos que a gente chama de queda de potencial. Eu não entrei muito ainda nesse detalhe, mas eu queria mostrar para vocês isso, ó. A voltagem seria... Imagina que você tem uma rua reta, tá? Uma rua reta. Vou pegar um fio aqui para dar um exemplo, ó. Uma rua reta plana, tá? Se eu colocar uma bola aqui em cima dessa rua plana, essa bola vai ficar paradinha aqui, certo? Vamos fingir que a lâmpada é a bola. Então veja, se eu colocar uma bola em cima dessa lâmpada aqui, dessa reta, ela vai ficar quietinha. Se eu inclinar um pouquinho que seja, essa bola tende a descer. Ela vai escorregar, tá? Agora veja, quanto maior for essa inclinação, mais rápido vai descer essa bolinha. Certo? Concorda comigo? Se uma rua planinha assim, ó, não faz nada. Um pouquinho inclinadinha, a bolinha vai descer devagarzinho. Quanto maior for essa inclinação, mais rápido desce essa lâmpada, tá? O que é essa inclinação? Essa inclinação que a gente pode chamar de voltagem. Quanto mais brusca for essa inclinação, mais intensa vai ser a corrente elétrica. E quanto mais intensa for a corrente elétrica, pode ser que o circuito não aguente. Então, por exemplo, essa lâmpada ela foi projetada para suportar uma, entre aspas, tá, gente? Eu estou dando esse exemplo só para você bem didático. Essa inclinação de 9 volts. Se eu fizer uma inclinação aqui de 18 volts, essa lâmpada aqui não vai aguentar. E aí a gente fala que o circuito queima, justamente porque ela não foi projetada para isso. Então, por isso que a gente nunca pode usar a voltagem errada num aparelho elétrico. Porque se você fizer isso, a chance dele queimar é muito grande. Se você for rapidinho colocar e tirar da tomada, por exemplo, um aparelho 110 volts numa tomada 220, se você for bem rápido, ele não queima. Mas se você usar um pouquinho, ele já torra, né? Ele queima mesmo e não tem conversa. Então é isso que acontece, tá, gente? A partir do momento que você coloca uma DDP muito maior do que o circuito suporta, você queima os componentes dele. Normalmente resistores, né, capacitores, os indutores. Os indutores eles viram carvão, porque a corrente toda passa por ali, e assim vai. Tá certo? Então é isso que acontece quando a gente põe a voltagem errada. A gente vai estar queimando o nosso circuito. Quarto, observe a imagem de um experimento realizado pelos alunos de uma escola e responda: o que pode ter acontecido com a lâmpada que não está com luminosidade? Bom, essa aqui eu deixo para vocês. Né? Nós já vimos o que está acontecendo com essa lâmpada aqui no exemplo que eu dei para vocês. Quais são os componentes elétricos desse circuito? Exatamente o que eu montei também para vocês. E você saberia dizer qual o tipo de circuito formado? Opa, qual o tipo de circuito formado em que quando uma lâmpada apaga, as outras continuam acendendo ainda? Olha lá, tá aqui. Se você não lembra, assiste um pouquinho, volta um pouquinho da aula, que com certeza você vai conseguir responder, tá certo? Então é isso, gente. Esse aqui é o princípio básico de funcionamento de circuitos, tá? Então eu espero que vocês estejam acompanhando e não percam as próximas aulas, porque tem muita coisa legal ainda nesse tema, tá certo? Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.